Imagine acordar em uma terça-feira comum, ligar o caminhão às 5 da manhã em Duluth, Minnesota, ou abrir o restaurante da família em Sarasota, Flórida, e perceber que algo mudou. Que os caminhões não chegam, que os turistas não vêm, que os contratos estão sendo cancelados. Mas não houve alerta, nenhum anúncio presidencial, nenhuma manchete gritante nos noticiários da noite anterior. Só uma sensação estranha no ar. O que você não viu foi um país inteiro se afastando, sem gritos, sem retaliação pública, sem drama diplomático. O Canadá não precisou de tanques, nem de sanções escandalosas. Ele usou papel, usou leis, e com um único movimento, virar as costas para os Estados Unidos. É isso mesmo, o país mais educado do hemisfério, conhecido por sua diplomacia calma, por sua gentileza quase caricatural, por seu francês com sotaque e por sua paixão por hóquei, declarou uma guerra econômica sem levantar a voz. E essa guerra está sendo vencida com algo que os Estados Unidos há muito tempo ignoraram: estratégia de longo prazo. Se você vive em estados como Texas, Michigan, Nova York ou Flórida, talvez já esteja sentindo os primeiros tremores. Só que eles não vêm na forma de bombas ou tweets presidenciais. Eles vêm em forma de contas de luz que subiram sem explicação, de turistas que sumiram, de contratos de exportação evaporando, de plantações que apodrecem enquanto os caminhões param na fronteira, barrados por exigências técnicas que nunca existiram antes. Não é exagero. Em apenas 6 meses, mais de 12 bilhões de dólares evaporaram da economia americana por conta dessas 7 leis. É como se uma cidade inteira tivesse sido engolida por um buraco econômico. E o mais assustador, nenhum político americano parece ter entendido a gravidade do que está acontecendo. Nenhum deles teve a coragem de dizer: perdemos um aliado. E agora estamos colhendo as consequências. O Canadá não gritou, não ameaçou, apenas agiu. E talvez seja justamente por isso que o impacto esteja sendo tão profundo. Enquanto a imprensa americana ainda se distrai com escândalos de celebridades, hashtags e disputas eleitorais cada vez mais teatrais, o governo canadense se reuniu, redigiu e aprovou 7 medidas que reestruturam toda a relação econômica com os Estados Unidos. Foram aprovadas em silêncio, sem manchetes, sem polêmica. E agora estão moldando a realidade de milhões de americanos. A primeira dessas medidas atinge onde os Estados Unidos mais se sentem invencíveis: na tecnologia. Um novo imposto digital foi criado especificamente para plataformas como Google, Meta e Amazon. Ele altera o cálculo, ele custa bilhões e faz com que empresas canadenses repensem cada centavo que gastam com publicidade ou serviços hospedados nos Estados Unidos. O impacto? Agências americanas estão perdendo contratos. Pequenas e médias empresas digitais em cidades como Austin e Minneapolis estão fechando acordos com empresas alemãs ou coreanas e não mais com seus vizinhos do norte. O Canadá criou uma lei de proteção ao turismo interno. Ela orienta seus cidadãos a evitar regiões dos Estados Unidos consideradas instáveis, politicamente hostis ou com risco elevado à segurança pública. Flórida, Texas, Michigan, todos entraram na lista. O que antes era um fluxo constante de milhões de visitantes do norte, agora virou um silêncio em aeroportos, hotéis e parques temáticos. Agências de turismo canadenses cancelaram pacotes. E o governo proibiu qualquer promoção turística americana com verbas públicas. O que isso significa? Que aquela propaganda em Toronto sobre voos para a Disney, para Miami ou para as praias da Califórnia simplesmente desapareceu. Mas talvez o golpe mais estratégico tenha sido a nova lei de licenciamento de exportação de energia. Parece burocrático, certo? Mas é exatamente isso que a torna tão eficaz.
Essa lei permite ao Canadá restringir a exportação de energia elétrica para estados americanos que não mantêm relações comerciais estáveis. Resultado: estados como Minnesota e Michigan, que dependem da energia hidroelétrica canadense, começaram a receber notificações de que o fornecimento pode ser suspenso, ou pelo menos renegociado com preços mais altos. E não há alternativas rápidas. A infraestrutura americana não está preparada para isso. Você está começando a ver o padrão? Nada aqui é acidental. Cada uma das 7 leis mira um ponto específico de dependência americana: tecnologia, turismo, agricultura, energia, mídia, fronteira e comércio exterior. E em cada um desses pontos, o Canadá agora tem alavancas legais para dizer: basta. A primeira navalha corta na carne da tecnologia, a Digital Platform Tax. Por fora, ela parece apenas mais um imposto. Por dentro, é uma mudança de paradigma. Empresas como Google, Meta, Amazon, TikTok, todas elas lucravam bilhões com o tráfego e a publicidade originada do Canadá. Só que agora, cada clique, cada visualização, cada dado trafegado custa mais caro, muito mais caro. E não só para os gigantes, mas para toda a cadeia. Pense em Natalie, dona de uma agência de marketing digital em Buffalo, Nova York. Ela empregava 7 pessoas, atendia empresas do Canadá há anos, criava campanhas para marcas de beleza de Toronto, clínicas médicas de Vancouver e startups de Montreal. Em 6 meses, perdeu 80% da receita. Por quê? Porque os clientes dela não podiam mais justificar o gasto com mídia americana. Ficou caro, ficou incerto, ficou burocrático. Ela teve que demitir 3 pessoas, cancelar a renovação do escritório. E ainda espera uma resposta do banco sobre o refinanciamento da dívida. Natalie não votou nas tarifas americanas. Não redigiu nenhum discurso hostil ao Canadá. Mas foi ela quem pagou o preço da arrogância política. E ela não está sozinha. A segunda lei foi uma bomba invisível, o Travel Safety Designation Act. De novo, parece inofensivo. Apenas uma recomendação oficial, uma etiqueta discreta que diz: evite certas regiões dos Estados Unidos. Mas na prática, é o colapso do turismo bilateral. Flórida, Texas, partes de Michigan e até Nova York foram classificadas como áreas de risco político, jurídico ou de segurança pública. E o canadense médio deixou de vir. Os números despencaram. Companhias aéreas reduziram voos. Resorts em Sarasota, Orlando e Miami Beach estão enfrentando cancelamentos em massa. E os guias turísticos? Empresas que organizavam excursões de terceira idade, roteiros de compras, viagens escolares todas encalhadas. Robert, 62 anos, motorista de van turística na costa da Flórida, estava acostumado a rodar o ano inteiro com grupos canadenses. Compravam bem, davam boas gorjetas, riam das placas engraçadas no caminho. Agora, ele dirige vazio. Às vezes, estaciona no mesmo ponto de sempre e espera, por hábito, e volta para casa mais cedo. A aposentadoria, que parecia próxima, agora virou mais um capítulo de incerteza. Mas se essas 2 leis parecem devastadoras, espere até entender a terceira, o Import Sanitation Ban. Essa não tem nada de simbólica, é objetiva, técnica e destruidora. O Canadá atualizou seus padrões sanitários para carne, vegetais, grãos e laticínios e o fez com uma precisão. O que antes era aceito com inspeção de rotina, agora é barrado por padrão. Sob nova regulamentação, produtos americanos com traços de hormônio, pesticidas antigos ou embalagens fora dos novos padrões são rejeitados. Atenção! Não se trata de boicote, é legal. É documentado e é devastador. Você talvez ache que isso afeta só grandes produtores, mas não. Afeta todo mundo, porque quando a exportação para o Canadá trava, o excesso de produto inunda o mercado interno. Os preços despencam e o que não é vendido apodrece. O impacto chega ao agricultor,
ao caminhoneiro, à fábrica de embalagem e ao mercado de bairro, e às escolas públicas que dependem do imposto gerado por esse ciclo produtivo. A quarta lei é tão sutil quanto implacável: o Energy Export Licensing Act. Poucos americanos sabem disso, mas estados como Minnesota e Michigan recebem grande parte de sua eletricidade do Canadá, especialmente da energia hidroelétrica produzida em Manitoba e Ontário. É uma relação histórica, baseada em confiança. Ou era. Agora, com a nova legislação, o Canadá só concede licenças de exportação para países que mantenham relações comerciais estáveis e recíprocas. E adivinhe, os Estados Unidos de 2025 não entram mais nesse critério. Resultado: licenças suspensas, acordos congelados, custos disparando. Em Duluth, moradores viram a conta de luz subir 17% em 2 meses. Pequenas fábricas de alumínio e estamparia reduziram turnos. Alguns comerciantes compraram geradores por medo de racionamento. Tudo isso por causa de uma única lei que quase ninguém no Sul ouviu falar. A quinta medida, a Tourism and Media Shield. Ela proíbe o uso de qualquer verba pública canadense para a promoção turística de destinos nos Estados Unidos. Isso significa fim de campanhas institucionais, pacotes promocionais, parcerias com companhias aéreas, anúncios patrocinados em revistas, vídeos de turismo, banners, feiras de intercâmbio. Nova York, Flórida, Califórnia, fora do radar. Você acha isso pequeno? Pergunte a qualquer empresa de marketing turístico o quanto a presença institucional de um país influencia nas decisões de viagem. O desaparecimento do incentivo oficial é como apagar os Estados Unidos do mapa turístico canadense. Um apagão cultural e econômico. A sexta medida mexe com a soberania de fronteira. A Border Rights Protection Law. Ela restringe a cooperação com o ICE, a Agência de Imigração Americana, e fortalece o controle do Canadá sobre o próprio território. Isso tem implicações diretas em operações logísticas, prisões de fronteira, acordos interestaduais e até sobre a circulação de trabalhadores transfronteiriços. E, por fim, a sétima, talvez a mais estratégica de todas, a Automatic Tariff Trigger. Cada vez que os Estados Unidos impuserem uma nova tarifa contra o Canadá, o país está autorizado a responder com uma tarifa proporcional em até 72 horas. Sem debates, sem negociações intermináveis. E mais importante, é previsível para os canadenses, mas imprevisível para os americanos. Para empresas exportadoras dos Estados Unidos, isso destrói a confiança. Ninguém assina contratos de longo prazo quando sabe que qualquer mudança política em Washington pode virar uma retaliação imediata de Ottawa. É como negociar com uma granada sem pino, e os contratos estão sumindo. Se você acha que isso tudo ainda é distante, pense de novo. Pense nas lojas com menos movimento, nos empregos sazonais que não voltaram, nas contas que subiram, nos contratos que sumiram sem explicação. Não é coincidência, é estrutura, é estratégia, e é só o começo. Quando pensamos em guerra comercial, imaginamos estandes diplomáticos, discursos inflamados, retaliações simbólicas. Mas não é isso que Minnesota está vivendo. O que acontece aqui é diferente, é mais sutil. Vamos começar pelo que você não vê: a eletricidade. Mais de 15% da energia elétrica consumida em Minnesota vem do Canadá, especialmente de hidrelétricas em Manitoba. Um fluxo confiável, quase automático. Era, porque desde que o Canadá ativou a lei de licenciamento de exportação de energia, esse fluxo virou refém de burocracia e política. Novas licenças são exigidas, novas condições. E os Estados Unidos, com sua reputação de parceiro imprevisível, não estão mais na lista de prioridade. Agora, pare um instante e se imagine morando em Grand Rapids ou no subúrbio de Duluth. A conta de luz da sua casa subiu 18% em 2 meses. Sua empresa de serralheria passou a operar só no turno da manhã para evitar os picos.
Você vai ao mercado e descobre que até o preço do leite aumentou porque o custo de refrigeração disparou. Mas não é só energia. Minnesota está sentindo o baque em todos os pilares econômicos que antes a sustentavam. Turismo, por exemplo, sempre discreto, mas fundamental. O verão nas Boundary Waters, os parques de campismo, os lodges familiares perto da fronteira sempre foram um convite para os canadenses atravessarem. Compravam iscas, alugavam barcos, enchiam os postos de gasolina e deixavam gorjetas generosas em cafés locais. Mas agora, sob o Travel Safety Designation Act, partes de Minnesota foram classificadas como áreas de atenção. Sabe o que isso significa? Que os viajantes canadenses passaram a ver o estado como um risco, não por causa de guerra, não por causa de violência urbana, mas por causa de instabilidade política, por causa do clima tóxico nos discursos, por causa de leis estaduais que foram percebidas como perigosas para minorias, mulheres e visitantes estrangeiros. Você já pensou que o que um deputado diz no microfone pode custar a falência de uma pousada do outro lado do estado? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Segundo dados internos da indústria turística, as reservas de canadenses para o verão em Minnesota caíram 31%. Isso é um abismo. É o tipo de queda que empurra pequenos negócios para o buraco em menos de uma temporada. Famílias que dependem de 3 meses de movimento para bancar os outros 9. Proprietários que, após 20 anos de operação, estão vendendo seus barcos no Facebook Marketplace por falta de visitantes. Mas espere, ainda tem mais. Minnesota, apesar de sua aparência pacata, é um hub tecnológico em ascensão. Com sede em Minneapolis, dezenas de agências digitais e startups vinham trabalhando com universidades e empresas canadenses nos últimos anos. Marketing, desenvolvimento de software, publicidade programática, um setor inteiro florescendo até que veio a Digital Platform Tax. Essa taxa mudou o jogo. O Canadá basicamente criou uma estrutura que torna cada serviço digital importado dos Estados Unidos mais caro, mais regulado e mais arriscado. O que isso significa na prática? Que empresas canadenses começaram a encerrar contratos com prestadores americanos, a cortar vínculos, a buscar fornecedores internos ou na Europa ou no Japão. Você talvez ache que isso é apenas o fim de alguns contratos, mas veja o que está por trás. É o início de um esvaziamento, de uma fuga de capital intelectual, de uma desconexão entre ecossistemas. Minnesota não é apenas produtora de grãos, é também celeiro de ideias. E agora, até isso está sendo cortado. E por falar em grãos, vamos ao campo. Minnesota exportava toneladas de ferro, maquinário agrícola e produtos processados para o Canadá. Exportações que seguiam por terra, atravessavam a fronteira e abasteciam indústrias canadenses. Mas com o Import Sanitation Ban, até isso desandou. O Canadá elevou seus padrões. E o que antes passava com um simples carimbo, agora exige inspeções, laudos técnicos, certificações renovadas. Resultado? Atrasos, rejeições, devoluções. É assim que se destrói a confiança logística. E quando um parceiro deixa de confiar, o efeito não é só econômico, é psicológico. O transportador que fazia a rota entre St. Paul e Winnipeg agora procura outro trabalho. O agricultor que investiu em maquinário novo agora se vê sem comprador. O mecânico de caminhões que dependia do tráfego interestadual fecha mais cedo e pensa se deveria ter aprendido a programar software. E tudo isso por causa de 7 leis que não saíram nem na capa dos jornais. Enquanto isso, se essa história te toca, te preocupa ou te lembra de algo que você está vendo acontecer na sua cidade, faça parte da conversa. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe isso com alguém que ainda acredita que nada vai mudar. Porque a mudança já começou. E ela tem nome, fronteira e direção.
Por décadas, Nova York foi considerada invencível, capital financeira do mundo, epicentro cultural da costa leste, porta de entrada dos sonhos. Mas o que ninguém nunca imaginou é que a primeira rachadura não viria de um colapso interno, de uma crise sanitária ou de uma eleição polarizada, mas sim de um vizinho educado chamado Canadá. Vamos aos fatos. Antes da retaliação canadense, mais de 3,5 milhões de turistas canadenses visitavam Nova York todos os anos. Isso não era apenas turismo, era sangue correndo nas veias da economia local. Eram ocupações em hotéis, jantares em Manhattan, compras em Buffalo, visitas a museus, Broadway, outlets. Eles vinham, eles gastavam e eles voltavam. Mas sob o Travel Safety Designation Act, partes do estado de Nova York foram classificadas como zonas de atenção. Não por guerra, não por epidemia, mas por instabilidade política, clima social hostil, violência armada. E para o governo canadense, isso já é motivo suficiente para desencorajar viagens. A queda foi abrupta, 28% a menos de reservas em menos de um ano. Parece um número seco, mas tente traduzir isso em vidas. Tente pensar em Miriam, gerente de um hotel boutique em Niagara Falls, que teve que demitir 2 recepcionistas porque o fluxo de hóspedes caiu. Ou no taxista de Queens, que costumava fazer o trajeto do JFK até hotéis cheios de turistas do norte e que agora, entre uma corrida e outra, fica lendo classificados de empregos. Você percebe o tamanho do impacto em cada museu que reduziu horários, em cada cafeteria que fechou mais cedo, em cada teatro independente do Brooklyn que deixou de exibir uma peça por falta de público. Não é apenas a ausência de canadenses, é o início de uma desconexão cultural, uma fissura no intercâmbio que mantinha essa cidade viva, pulsante, aberta. Mas você pode estar se perguntando, Nova York é gigante, tem Wall Street, tem tecnologia, tem comércio global. Por que se preocupar com turistas canadenses? Boa pergunta, mas prepare-se para a resposta, porque isso é só o começo. O Tourism and Media Shield Act foi outro golpe. Ele proibiu o uso de verbas públicas canadenses para promover destinos americanos. Isso significa que o Canadá deixou de financiar campanhas de turismo para Nova York. Parou de subsidiar excursões, de promover parcerias com companhias aéreas, de exibir comerciais sobre a magia da Broadway ou os campos de maçã do norte do estado. Sabe aqueles comerciais que apareciam em Toronto dizendo "Explore New York"? Sumiram. Parece pequeno? Pergunte a qualquer empresa de turismo como a ausência de promoção afeta a percepção de destino. Nova York saiu do topo da lista. E quando você sai do topo, você desaparece. E se isso ainda soa suportável, respire fundo. Porque vamos falar de algo que Nova York leva muito mais a sério que o turismo: dinheiro. O Digital Platform Tax mudou o jogo. Empresas canadenses estão sendo incentivadas a deixar de usar plataformas digitais americanas. Isso inclui Google Ads, Meta, Amazon Web Services e outros. E quem mais sofre com isso? Pequenas e médias empresas que atuam na intermediação. Agências de marketing, empresas de dados, startups de análise, fintechs com base em Manhattan, Brooklyn, Albany. Pense em Greg, um programador freelance em Rochester que há 2 anos prestava serviços para uma empresa de logística em Montreal. Projetava dashboards, otimizava rotas, pagamento regular, trabalho estável. Em abril, o contrato foi cancelado. A justificativa? Custo regulatório, impostos acumulados, risco jurídico. Wall Street está sentindo. Pode não parecer, mas há uma retração, uma hesitação. Fundos de pensão canadenses, bancos privados, seguradoras estão recalculando riscos, estão revendo contratos, estão explorando alternativas fora do circuito Nova York-Toronto.
Porque agora há incerteza jurídica. E se você ainda acha que estamos falando de um problema setorial, pense no comércio. Nova York exporta mais de 17 bilhões de dólares por ano para o Canadá. De onde vem isso? Eletrônicos, alimentos processados, equipamentos médicos, bens industriais. E agora, esses produtos enfrentam inspeções, atrasos, recusas, etiquetas sanitárias contestadas, regulamentos atualizados sem aviso. Para o embarcador americano é um pesadelo. Você prepara a carga, contrata o frete, envia e o caminhão volta. Contudo, porque a régua mudou, porque agora a margem de erro é mínima e o Canadá deixou claro, não vai facilitar. Como uma economia que se baseia em velocidade lida com a incerteza constante? Essa é a pergunta que os exportadores de Albany estão fazendo neste momento. E a resposta está chegando na forma de cancelamentos, estoques encalhados e contratos que simplesmente não são renovados. Mas talvez o mais simbólico seja a percepção de que Nova York, o centro do mundo, está se tornando dispensável. E não para por aí. Iowa é para muitos o coração da América. Um estado que não aparece nos escândalos de Washington, que não define os rumos da Nasdaq, que não gera as hashtags das redes sociais. Mas quando se trata de produzir alimento, Iowa é insubstituível. Ou era. Desde que o Canadá aprovou suas 7 leis estratégicas, Iowa deixou de ser um parceiro de confiança, tornou-se um risco, uma variável instável. E isso está quebrando mais que contratos, está quebrando famílias. Iowa é o maior produtor de carne suína dos Estados Unidos. Quase 1/3 dos porcos do país vem de fazendas locais. Muitos desses produtos, por anos, encontraram no Canadá um destino certo, seja para consumo direto, seja como matéria-prima para processamento industrial. Mas isso mudou com a implementação do Import Sanitation Ban. Com novos padrões sanitários mais rigorosos envolvendo critérios como resíduos de ractopamina, métodos de criação e transporte, rastreabilidade genética e composição da ração, o Canadá começou a rejeitar lotes inteiros de carne americana. E Iowa foi o primeiro a sentir. Por quê? Porque suas operações, muitas vezes massivas e automatizadas, não se adaptam rápido. Só em abril foram 114 cargas barradas na fronteira. Centenas de toneladas de carne suína voltando para armazéns que já estavam lotados. No condado de Sioux, uma cooperativa de produtores perdeu 2,8 milhões de dólares em uma única semana. O prejuízo foi tão rápido que 2 unidades de processamento suspenderam turnos noturnos. 60 funcionários foram mandados para casa, mas porque o Canadá fechou a porta. E quando o porco não entra, tudo para. O caminhão, a fábrica, o açougue, a escola que depende dos impostos locais. Você já ouviu que Iowa é feita de grãos? Sozinha, a produção de milho do estado equivale à de países inteiros. E o Canadá sempre foi um destino importante, especialmente para milho processado, etanol e soja transgênica de uso industrial. Só que com o mesmo banimento sanitário, o Canadá agora exige novas certificações de pesticidas, padrões de rotulagem e até laudos sobre o uso de sementes modificadas. Muitos dos produtos que antes passavam sem burocracia hoje são parados, abertos, analisados. Alguns devolvidos. O que isso gera? Acúmulo, desvalorização. Silos estão cheios. Armazéns secundários foram abertos. Agricultores estão pagando para estocar o que antes vendiam com lucro. E tudo isso no mesmo momento em que os custos de insumo estão subindo. Sabe por quê? O Energy Export Licensing Act, criado para regular a exportação de energia, também afeta os fertilizantes nitrogenados produzidos com gás natural. O Canadá, que tem grandes produtores no setor, está revendo suas licenças para exportar fertilizantes aos Estados Unidos, e o resultado é escassez.
Cooperativas agrícolas em Iowa já relataram aumentos de 22% no custo de fertilizante em comparação ao ano passado. E mais grave, demoras de até 40 dias para entrega de insumos. Em agricultura, tempo é tudo. Se você atrasa o plantio, perde produtividade. E se perde produtividade, perde o ano. Em uma fazenda média, cada acre abaixo do rendimento esperado representa centenas de dólares a menos. Multiplique isso por milhares de acres e o que você tem não é uma perda, é uma falência disfarçada. Já vimos a carne parar na fronteira, o milho estagnar nos silos, o fertilizante faltar na base. E todos esses elementos têm algo em comum. A relação com o Canadá foi cortada, mas, como sempre, o impacto não se restringe à lavoura. Ele ricocheteia em todas as direções. Empacotadoras de carne, cooperativas de distribuição, transportadoras que faziam a rota Iowa-Ontário, todas estão vendo seus fluxos secarem. E mais do que isso, os empregos desaparecem. No condado de Bremer, uma planta de processamento reduziu sua operação pela metade. Em Decorah, uma empresa de logística dispensou 19 motoristas em um mês. Em Storm Lake, escolas públicas relataram queda de arrecadação de impostos locais em 14%, forçando cortes em atividades extracurriculares. Você já viu um colapso econômico que não faz barulho? É isso. E então surge uma pergunta incômoda. Por que Iowa? Por que logo esse estado? A resposta está na dependência. Iowa é um exemplo perfeito de como a economia americana está profundamente entrelaçada com seus vizinhos. Quando esses vizinhos decidem endurecer as regras, os estados que produzem, mas não controlam o comércio, são os primeiros a cair. O Texas está acostumado a brigar, mas essa guerra não tem trincheiras, não tem bandeiras, não tem alarde, tem cliques em gabinetes canadenses, documentos oficiais e decisões que não passam no noticiário das 20 horas. E enquanto os políticos texanos fazem discursos inflamados, o Canadá está apenas virando a chave e fechando a porta. Você já viu um gigante tropeçar em seu próprio reflexo? É o que está acontecendo agora. Vamos começar pela espinha dorsal da economia texana: energia. Texas exporta refinados, petróleo cru, gás natural. É um dos maiores centros energéticos do mundo. E o Canadá deixou de comprar. Desde que a Energy Export Licensing Act entrou em vigor, empresas canadenses precisam de licenças renováveis, condicionadas a critérios políticos e comerciais, para importar energia dos Estados Unidos. Traduzindo, o Texas agora precisa passar por um filtro diplomático para vender o que sempre vendeu. E o que acontece quando a venda trava? Contratos evaporam. Refinarias perdem escala. Empresas de gás natural liquefeito veem seus carregamentos parados. Em apenas 3 meses, 4 contratos bilionários foram cancelados ou congelados por empresas canadenses, substituídos por acordos com Noruega, Catar e até Argentina. Em cidades como Freeport e Corpus Christi, a queda na movimentação portuária já afeta a receita local. Escolas adiaram reformas, clínicas comunitárias estão operando com menos pessoal e empresas de transporte estão demitindo, não por causa do preço do barril, mas por causa de documentos carimbados em Ottawa. Mas a energia é só o começo. Vamos falar de agricultura. Texas é o rei do gado, da laranja, do algodão. Sempre foi, mas desde que o Import Sanitation Ban foi implementado, esse reinado virou um campo minado. O Canadá agora rejeita sistematicamente carne bovina americana com uso de hormônios e antibióticos fora do novo padrão. Rejeita algodão com rastreabilidade incompleta. E laranjas? As laranjas do Texas, ícones de exportação, estão sendo barradas por resíduos de pesticidas. Você já ouviu falar de uma caixa de laranjas viajando 1000 quilômetros só para ser devolvida com um selo vermelho de non-compliant? Os produtores texanos ouviram e estão sentindo.
Em Rio Grande Valley, cooperativas agrícolas estão em pânico. As frutas estão se acumulando. Os preços despencaram 23% em 2 meses. Exportadores estão recorrendo ao mercado interno, onde a demanda não absorve o volume e os preços derretem. No norte, criadores de gado estão vendendo abaixo do custo de produção. E não por falta de demanda global, mas por novas regras que mudaram o jogo sem aviso. O que acontece quando a confiança é quebrada por regulações? Você não apenas perde vendas, você perde previsibilidade. E previsibilidade é o que sustenta uma cadeia inteira. Quer mais? Vamos falar de algo que o Texas sempre achou que dominava: turismo. Por décadas, o estado construiu sua reputação com base em autenticidade. Dallas, Houston, Austin, San Antonio, destinos cheios de história, calor e cultura. E claro, sol, muito sol. Era um paraíso para os chamados snowbirds canadenses, aposentados que fugiam do frio e passavam os invernos no Texas. Eles compravam casas, alugavam carros, movimentavam mercados inteiros, eram discretos, fiéis e rentáveis. Mas agora, sob o Travel Safety Designation Act, o governo canadense incluiu o Texas na lista de áreas com risco político e social. Traduzindo, não recomendável para visitas prolongadas. Como consequência, as reservas de canadenses caíram 35%. Agências de viagens relataram uma onda de cancelamentos. Locadoras de veículos estão devolvendo frotas. Condomínios voltados para esse público estão às moscas. E comunidades inteiras que dependiam desses visitantes viram sua economia sazonal desaparecer do dia para a noite. E se isso tudo já parece alarmante, espere até considerar o efeito indireto mais perigoso de todos: a tarifa relâmpago. O Automatic Tariff Trigger, uma das medidas mais ousadas do Canadá, é um mecanismo que garante retaliação automática em até 72 horas caso os Estados Unidos anunciem qualquer novo imposto ou tarifa comercial contra produtos canadenses. E o que isso tem a ver com o Texas? Simples, o estado exporta muito. Petróleo, gás, químicos, maquinário, gado, algodão, cítricos, peças automotivas, equipamentos industriais. A instabilidade nas relações comerciais com o Canadá agora significa que nenhum contrato de longo prazo é seguro. Você fecha hoje, uma declaração sai amanhã, e em 72 horas, seu lucro virou prejuízo. É por isso que empresas canadenses estão fugindo de contratos com o Texas. Não por qualidade, não por preço, mas por medo. Medo de uma política comercial errática. Medo de se tornarem reféns de impulsos políticos em Washington ou Austin. E medo de que o próximo tweet presidencial valha bilhões. Esse é o drama do Texas. Uma economia poderosa, porém vulnerável, sendo corroída não por incompetência, mas por imprevisibilidade. E mais uma vez, quem paga o preço não são os grandes fundos, são as famílias, os motoristas, os professores que esperavam bônus, os trabalhadores das refinarias, os donos de lojas turísticas, os produtores rurais que hipotecaram a terra. Agora é a hora de parar de negar, parar de fingir que isso vai passar, parar de achar que tudo é culpa do outro partido. Parar de ignorar o mundo que se reorganiza à nossa volta. O Canadá não vai voltar atrás só porque pedimos. As leis que ele criou não são temporárias, elas são estruturais. E se os Estados Unidos quiserem retomar sua influência, sua estabilidade e suas parcerias, vão precisar reconquistar isso. Com respeito, com maturidade, com diplomacia real não performativa. Isso começa com escuta, com planejamento de longo prazo, com o reconhecimento de que a arrogância tem prazo de validade. E mais importante, com a coragem de admitir que estamos perdendo uma guerra que ninguém sequer percebeu que começou. E você? O que você pode fazer com tudo isso? Se você chegou até aqui, é porque se importa, é porque viu os sinais. É porque reconhece que há algo errado e quer entender,
quer reagir, quer compartilhar. Então aqui está o convite. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário com sua experiência. Talvez você more em um desses estados. Talvez conheça alguém afetado. Talvez só queira que essa conversa continue. Cada curtida empurra essa história para mais pessoas. Cada comentário mostra que estamos acordando. Cada inscrição nos dá força para continuar fazendo esse trabalho. Trazer à luz o que está sendo ignorado. Porque essa vídeo termina aqui, mas a história não. Muito obrigado por chegar até aqui, por escutar, por pensar, por se importar. Até o próximo vídeo.